Oi, tudo bom com vocês? Eu sou Vitor Corneta, CEO da Kaizen Mentoria, e hoje nós vamos começar mais um Kaizen Cast, o podcast que ajuda a relação entre pais e filhos nos estudos. E hoje eu trouxe um convidado especial, um cara que estava lá no começo da Kaizen e fundou a Kaizen junto comigo, meu sócio, Gustavo Peralba. Queria que você falasse um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre sua carreira na educação. Tudo bom, gente? Sou Gustavo, sócio de Vitor. Eu estou trabalhando no ramo de educação já faz uns 9 anos, quando eu comecei a dar aula. Eu conheci Vitor mais a fundo na faculdade e os dois davam aula. Ele me chamou porque a gente queria fazer um negócio diferente. E foi daí que surgiu a ideia de fundar a Kaizen. Bacana. Quando a gente estava iniciando a Kaizen, você lembra de alguma coisa que te chamou a atenção na perspectiva? Porque como você falou, né? Eu dava algumas aulas particulares, você também dava aulas particulares, já é muito comum na faculdade de engenharia o pessoal ter dar aula de matemática, física, química, enfim. E quando eu te expliquei a minha intenção com a Kaizen, teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Como é que foi? O que me chamou a atenção foi a perspectiva de colocar o aluno para ter mais independência, saber que o aluno não vai estudar só quando a gente está ali com ele, fazer com que ele se organize, fazer com que ele tenha uma técnica para ajudar, seja uma coisa mais leve, e colocar esse aluno para ter uma posição mais de protagonista nos estudos dele, porque normalmente os alunos estavam caminhando sempre para formas muito passivas de aprender. Então, essa proposta de colocar o aluno para tomar as rédeas do aprendizado me cativou bastante. E quando você estava dando suas aulas particulares, o que é que você sentia ali do seu aluno, de problemas que aquela sistemática trazia? Acho que o problema principal que eu senti era que a falta de consistência ia cobrando preço lá na frente, porque os assuntos começavam a subir uma escada, uma pirâmidezinha assim, que quando ele não tinha uma base sólida, a conta chegava. Então, isso é algo que eu tenho observado muito, inclusive, sempre é uma reclamação comum das mães, é isso. Os filhos, por não ter consistência, lá na frente, tem muita dificuldade. E hoje, qual que é o seu papel na empresa? O que que você faz? Tipo, Eu estou como diretor financeiro da empresa, mas eu estou trabalhando também como representante comercial. Então, eu faço essa primeira conversa, esse diagnóstico com as mães para entender realmente qual é a demanda que elas têm, o que esse filho está precisando, o que essa filha pode melhorar. E com isso, a gente vai poder fornecer serviço 100% personalizado. você acha que esse background da educação facilita esse processo comercial? Como é que... Porque, às vezes, quando o pessoal fala comercial, chama muita atenção da palavra, né? Parece que você está tentando empurrar ou vender alguma coisa para alguém necessariamente a todo custo. Mas como que essa parte da educação ela facilita essa conversa com a família? Facilita entender a origem do problema, porque a partir do momento que a gente entender qual a particularidade desse estudante, a gente vai poder atender da melhor forma possível. Então, que na Kaizen a gente tem perfis de alunos, desde aquele aluno que já reprovou e está perigando reprovar de novo, até estudantes que estão no nono, primeiro ano de ensino médio, são o melhor aluno da sala disparado, mas já estão visando um vestibular em medicina, um vestibular numa faculdade mais concorrida, e sabem que isso não é um trabalho de 1 ano, 6 meses, normalmente. Então, quanto melhor a gente entender o caso desse pai, dessa mãe, desse estudante, melhor a gente vai poder atender a necessidade que eles estão trazendo. Tá. Falando um pouquinho dessa problemática dos nossos alunos, né? Tipo, até misturando um pouco com a geração que eles estão. Você encontra algum padrão ou, tipo assim, possíveis problemas naquele aluno que, pô, eu já sou um aluno bom, beleza. Eu sou um aluno top, como você comentou aí, que a gente tem vários alunos ao redor do Brasil desse jeito. O que tipo de problema esse cara tem, assim? O que que a mãe chega pra você reclamando? O que eu mais observo no caso de estudantes que já se destacam, é realmente subir o nível, porque um estudante para ir da nota 5 para o 7 tem um trabalho, do 7 para o 9 tem um trabalho, do 9 para o 10 ele tem um trabalho, e descolar mais ainda dos pares dele na escola, quando ele já é um aluno muito bom, é a dificuldade porque o aluno não tem repertório, ele não sabe como Ir além, né? ir além.
Exatamente. Então, quando você está buscando também um vestibular mais concorrido, um curso mais concorrido, é uma maratona e você vai ter que ter um desempenho consistente. Então, tem que se pensar em volume de questão, tem que se pensar em percentual de acerto, tem que se pensar em método de resolução de questão, além de simplesmente dominar o conteúdo teórico. Para o aluno ficar bom em fazer questões, não só no conteúdo em si, né? Exatamente. Do meu lado, o que eu noto muito são dois pontos principais, assim. Às vezes, a família chega pra gente falando, olha, minha filha é uma aluna muito boa, meu filho é um aluno muito bom, ele tira 9 no primeiro trimestre, 9 no segundo, mas chega no terceiro, falta uma motivação, digamos assim, porque ele já tá passado. Então, tem alguns alunos que são muito orientados por nota, pelo resultado final, e a gente sabe que, na prática, a vida real ela é um pouquinho diferente, né? Você só ir bem no colégio não te garante nada no futuro, porque você pode ter se matado de estudar perto da prova, não necessariamente a sua memória vai carregar aquela informação ao longo do tempo, e aí quando chegar em anos futuros, aquela falta de base ela pode lhe dar o dobro de trabalho, porque você além de estudar o conteúdo atual, você tem que relembrar a base. Então, quando o aluno ele é muito bom e ele chega para a gente, ele começa essa sistemática, a gente começa a trabalhar muito com como que eu faço para ele aprender hoje e não esquecer daqui vários anos? Como que eu faço para ele se sentir motivado a ir além da nota do colégio e não no sentido de forçar o aluno, certo? Há não muito tempo atrás, tanto eu quanto o Gustavo, nós éramos alunos de colégios muito bons. Inclusive, eu fui aluno do SEI, Gustavo foi aluno do SEI também. Foi onde a gente se conheceu. E a gente sabe que esse aluno dos melhores colégios, eles já são sobrecarregados, certo? É importante diferenciar isso aqui. Quando a gente fala sobre ir além, é ir além com esperteza, é ir além sem necessariamente você estar aumentando a sua carga de estudo. É você utilizar uma técnica, é você entender que se você já entendeu uma matéria X, você pode estudar um outro conteúdo mais aprofundado usando aquela matéria como base. Então, aqui a gente não está falando sobre sobrecarregar o aluno, tá? É muito mais sobre integrar e pegar oportunidades que ele já tem ao dia a dia. Um outro ponto também dos estudantes que já tiram boas notas, já são alunos de destaque dentro das escolas em que eles estão, é eles conseguirem ser desafiados na medida real da capacidade deles. Isso muitas vezes desmotiva o estudante pensar assim, poxa, eu sem estudar, ao menos sem eu estudar, sem ser na véspera, eu já consigo tirar uma boa nota. Então, muitas vezes ele não tá sendo explorado a real capacidade desse estudante, e quando ele não está sendo desafiado na medida do que ele pode, do que é interessante para ele, ele se desmotiva. Então, se a gente desafia demais o estudante, a gente acaba sobrecarregando, pode desmotivar porque é muita frustração. Se a gente desafia de menos, ele não se sente Instigado a querer instigado a fazer. melhorar, exatamente. Aham, é verdade. E então, assim, ter uma noção do quão aprofundado você pode ensinar o seu aluno é uma questão que somente um serviço personalizado de verdade vai conseguir entregar para você, né? Nunca algo, digamos assim, de massa vai conseguir entender essas nuances tão importantes. E beleza. Quando a gente entrou na Kaizen, quando a gente decidiu começar a Kaizen e você, basicamente a gente dava aulas particulares, a gente decidiu unir forças ali, pegando estratégias que um utilizava, estratégias que o outro utilizava, para poder melhorar o serviço, certo? O serviço do que é uma aula particular. A primeira coisa que a gente tentou fazer foi vinculada a ensinar o aluno a estudar. O que seria isso, então? É você pegar o aluno e você, além de ensinar o conteúdo, você está ensinando técnicas ao mesmo tempo. Então, qual a melhor forma de eu te ensinar a estudar matemática? É pegando um conteúdo de matemática que você já deveria estudar. Depois de um certo momento, isso funcionou com alguns alunos. Eles começaram a melhorar bastante a performance. E aí a gente parou de ser chamado simplesmente para apagar fogo, né? Os pais não estavam mais chamando a gente só para o aluno ir bem numa prova do dia seguinte. A gente estava fazendo um trabalho estrutural. Mas você lembra, depois que a gente ensina o aluno a estudar,
Aonde é que esse processo pode falhar? O que acontece, por exemplo, onde que eu posso ter ali um problema nessa sistemática? Você é meu aluno, eu te ensinei a estudar. Se eu só fizer isso, será que todos os alunos vão se adaptar? Eu acho que se o estudante domina boas técnicas de estudo, mas ele não tem o tempo dele organizado para que ele de fato invista esse tempo, essa energia numa boa técnica, isso não vai surtir tanto efeito. Então, a gente observava lá atrás que, por exemplo, a gente poderia ensinar uma técnica para um estudante fazer antes de uma aula, para ele já entrar nessa aula com uma percepção do assunto, já entrar com uma noção dos pontos importantes, para quando o professor citar, ele retornar a atenção dele, que é um ponto importante dos alunos hoje em dia. Se ele não tem o tempo dele organizado para, antes da aula, fazer essa técnica de estudo. Então, Logística, às vezes, é difícil, né? logística, exatamente. Eu sempre brinco que é como uma dieta. A parte difícil de seguir a dieta não é comer a comida da dieta. É fazer a feira, é preparar a marmita, é tudo ao redor de você ter a comida ali pronta na sua frente. Então, esse é um trabalho essencial, assim. Tanto que a gente nunca trabalha separadamente, só planejamento, só técnica de estudo. A gente tem que fazer essa coisa conjunta. E aí, com essa problemática, depois de anos e anos de experiência, eu dou aula mais ou menos uns 11, 12 anos. Gustavo já trabalha com isso há mais de 9. O que acontece? Depois de anos de experiência, fazendo, lapidando, entendendo o que funciona, o que não funciona, a gente foi apertando os parafusos corretos para entender o que faz um adolescente ter aquela virada de chave, o que faz um adolescente querer estudar mais e, ao mesmo tempo, se sentir organizado o suficiente para tirar aquilo do papel, né? Então, nessa sistemática que Gustavo acabou de escrever, é que surgem as metas. Então, de um lado, a gente já estava ensinando a estudar, a gente já tinha a prática de ensinar o conteúdo, então aqui eu já estou aliando conteúdo com prática. Do outro lado, eu estou organizando a vida do aluno para que ele consiga tirar aquilo do papel. Com isso, eu tenho alunos que começam a desempenhar muito melhor. E, assim, na vida, a gente sabe que tem muitas coisas que não é uma questão de uma super mudança que vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Não. É uma questão de você fazer a coisa certa de maneira sistemática que vai, ao longo do tempo, acumulando bons resultados. Então, se você começa a estudar certo, já traz ali uma certa virada de chave, já começa a melhorar. Se você começa a se organizar, já começa a trazer mais resultado também. Quando você junta os dois e você coloca o efeito do tempo, aí você tem um aluno que vai desempenhar de maneira muito acima da média, sendo que na prática ele tá só ali fazendo o básico, sabe? Se preocupando com a forma como ele estuda, se preocupando com o próprio planejamento, e desse jeito, se você colocar aí um aluno de primeiro ano de ensino médio, como é que não chega um aluno desse no terceiro? Chega muito forte, porque são 2 anos treinando isso, entende? E aí, quando começa aquele ritmo de terceiro ano, loucura, velocidade, enfim, pressão, ele já está muito mais acostumado, ele já está muito mais preparado. Por isso que eu digo que, às vezes, a nossa pergunta é: como é que eu preparo meu aluno para estudar hoje e não esquecer aquele conteúdo depois de um certo tempo? Isso é bem relevante. Uma coisa muito comum que a gente escuta das famílias é a clássica reclamação de que o aluno estuda muito perto de prova, né? Ele tem um acúmulo de conteúdo e aí ele tem que ter um volume de estudo muito grande ali perto da prova. E aí, como é que você acredita que a gente poderia resolver isso? Com as metas que a gente cria para o estudante e tendo uma rotina clara, né, que diz para ele a cada horário o que ele está fazendo, a gente consegue evitar esse ciclo muito comum dos alunos de pensar assim: poxa, acabou de passar uma prova, não tem nenhum assunto. A mãe passa: filho, você não tem nada para estudar, não? Aí, não, o professor não deu nada ainda. Sempre tem alguma coisa para ser estudado. O que aconteceu nessa última semana? Então, esse momento de se criar as metas, esse momento de se refletir, o que o professor passou essa semana, o que ele vai iniciar na semana que vem, evita que essa matéria vá se acumulando aos poucos. Sempre tem alguma coisinha para ser Sem vista. o aluno perceber, né? O Exatamente. professor deu uma besteirinha ali e aquilo vai ser a base de um conteúdo importante. Só que você tem 8 professores, cada um deu uma besteirinha. E aí é a receita do caos. Às vezes você tem até mais, né? Tipo, hoje em dia os meninos têm Física 1, Física 2 já
no começo do ensino médio. Mas beleza. E assim, a gente tava conversando sobre o começo da empresa e como que a gente foi pensando em desenvolver e criando a sistemática para chegar onde a gente tá hoje. O que que você acredita que é uma das principais métricas pra gente dizer assim, não, tá funcionando, tá dando certo? Eu acho que quando um pai ou uma mãe retorna pra gente que o filho, a filha dela tá realmente mudando a postura, mudando de comportamento, a forma como vê os estudos, Eu tive hoje um desse. Literalmente, agora, antes de vir pra cá, eu tava conversando com a mãe e ela tava assim, nossa, eu senti uma virada de chave e aí não só a responsabilidade, mas como se fosse assim, a seriedade perante os estudos mudou. E aí é aquilo que a gente tava conversando. A seriedade dos estudos, ela não vai mudar de uma hora para outra. Foi assim, alguns meses estudando com a gente, colocando a meta, estudando do jeito certo, percebendo que tem uma certa facilidade numa coisa, vendo como um conteúdo pode se relacionar com outro, que faz com que o aluno, ele, poxa, isso aqui pode ser algo legal. Eu vou focar o meu tempo nisso porque pode ter um retorno lá na frente. E isso é uma das bases da empresa. A interdisciplinaridade, a forma como a gente conecta uma matéria com a vida real, ela faz com que o aluno ele também se sinta instigado a, poxa, se eu estudar agora, eu vou colher os frutos lá na frente. E aí, seja isso aprendendo mais rápido, seja até estudando menos e tendo um desempenho melhor, tudo isso são coisas que a gente escuta bastante dos nossos clientes. transformar o estudo numa coisa mais lógica, mais objetiva, que o estudante sabe o que é esperado dele. Então, o planejamento dele está bem organizado, ele sabe que ele não precisa estudar X horas, mas ele tem que bater determinada meta, e ele sabe como é que ele vai fazer isso. Não vai ser estudar, que é É teórica, né? de maneira teórica, esse monstro que os estudantes não sabem exatamente o que é para ele fazer. É para ele abrir um livro e ficar lendo a mesma página 100 vezes? Não, não é atrativo. Uma coisa que fica na minha cabeça de que assim a gente acredita ter encontrado uma boa sistemática para ensinar o aluno o que, quando e como estudar, certo? Isso são coisas que a gente tá desvendando. Sempre dá para melhorar um pouco, claro, mas a gente acredita já ter muito bem organizado. Que indícios você acha que a gente tem, principalmente pensando no começo da empresa, sabe? Como a gente tá agora. Que indícios você acredita que a gente tem para reforçar essa ideia? Eu percebo que a gente acertou a mão nessa questão de organizar os estudos dos alunos e transformar numa coisa mais leve para eles, quando a gente vai conversar com uma mãe que está querendo saber mais, está querendo informações, e ela fala, eu pergunto, poxa, como é que você chegou até nós? Ela, eu vi um anúncio de vocês, mas fulaninha, amiga minha, já tinha me citado, falou que a filha dela tá fazendo, tá gostando muito. Então, quando a gente tem essa indicação, é um indício muito forte pra gente de que a coisa está dando certo, de que a gente tá fazendo um bom trabalho. Isso reflete até no crescimento da empresa ao longo do ano, de que é uma demanda. A, a gente, ao longo dos últimos anos aí, acho que a gente tem 4 anos de empresa, é isso? É. Uhum. A gente tem 4 anos de empresa já e ano após ano a gente vem ajustando o método, melhorando a performance dos nossos alunos e isso se reflete tanto na indicação quanto no crescimento da nossa base de clientes, na nossa base de alunos. E assim, mostra que é muito claro que existe uma demanda disso. Porque assim, poxa, quem com 13 anos sabia a forma mais adequada de se estudar? Quem é que com 14, 15 anos conseguia se organizar de um jeito a dar conta de tudo que tinha que dar conta, mas não perder ali a sua vida social, principalmente em um período tão ocupado quanto o de hoje em dia, né? Então, às vezes a gente tenta se comparar com a geração atual em relação aos estudos. Ah, na minha época eu estudava mais, ou eu tinha notas melhores, mas eu não acho que isso é uma comparação justa. Porque hoje em dia os meninos têm o celular para distrair, eles têm uma vida social muito mais puxada. Eu tava dando uma aula, eu tava dando uma aula esses dias,
E era assim, ia acabar 9h30 da noite, que é o horário máximo ali que a gente pega. E aí eu tava conversando, fiz, olha, estuda mais isso aqui, amanhã e tal. Aí o aluno fez, rapaz, eu não acho que eu vou conseguir, porque hoje, de meia-noite, tem uma ligação de aniversário, uma ligação de todos os meus amigos em grupo para uma das nossas amigas que vai fazer 15 anos. E então eu vou dormir um pouco mais tarde hoje, porque é aniversário de 15 anos, é um momento importante para minha amiga. Todos os meus amigos vão estar nessa ligação. E, e é isso, tipo assim, você não tem como ir contra uma demanda social de jovens tão conectados quanto hoje em dia. Não tem o que fazer. Na nossa época, ninguém ia fazer uma ligação em vídeo de meia-noite quando você tinha 15 anos. E não necessariamente é uma questão de certo e errado. É uma questão de o que é. Se o seu filho chega pra você e fala que vai fazer isso, ou se a sua filha é a menina que vai fazer 15 anos, você vai dizer o quê? Você vai negar? Não, não pode fazer. Seus amigos não podem te ligar pra fazer uma surpresa numa das datas mais importantes. Você não vai negar. Então, assim, acaba que hoje em dia nós temos uma logística mais complicada, nós temos mais distrações, nós temos um conteúdo cada vez mais complexo, mais puxado, mais competitivo e a gente biologicamente permanece muito parecido. Né? Não mudou de uma geração para outra, biologicamente falando. Então, a gente precisa usar o quê? Usar uma sistemática que favoreça você a dar conta de tudo isso que você tem que dar conta ao mesmo tempo. Porque senão, o aluno ele vai acabar cedendo muito à parte de vida social. Então, ele vai negligenciar a vida social, perder oportunidades, porque ele tem que, entre aspas, se matar de estudar. Enfim, e ele tem que se matar de estudar porque o conteúdo está muito mais complexo e ele não tem técnicas de estudo para resolver isso. Então, eu acho que a gente tem um problema difícil nas mãos, de que como é que as técnicas de estudo e a sistemática de organização vai resolver a demanda crescente de estudantes de ensino médio. Então eu acho que é importante a gente fazer as considerações em relação à geração que a gente está cuidando, que a gente está falando de estudo, e é importante também não se comparar. Porque, assim, eu lembro claramente quando começou a surgir smartphone e atrapalhou o meu desempenho na faculdade. Então, assim, eu já estava na faculdade, eu comecei a interagir muito com o celular e aí eu vi que, poxa, eu preciso dar uma segurada aqui porque está atrapalhando o meu desempenho. Mas ali eu já era adulto, né? Já era um jovem adulto. Imagina um aluno de 12, 13 anos, como é que isso não atrapalha o desempenho dele. E não é como se a geração dos pais dos alunos não tivessem vida social, né? Mas é que a vida social realmente invadiu, digamos assim, todos os ambientes. Então, lembra quando a gente era mais novo, né? A gente falava, não estou online, não estou online. Todo mundo está online agora o tempo todo. Então, essa falta dessa separação do momento do estudo, do momento do social, gera esse estresse também, de certa forma. Porque não consegue se concentrar, se focar direito numa coisa nem na outra. Então, isso é uma coisa, inclusive, que a gente preza muito aqui na empresa, de fazer com que os nossos alunos estudem sem pensar no lazer e tenham lazer sem pensar nos estudos. Conseguir ter essa divisão saudável entre esses dois momentos. O que faz a gente entrar numa das primeiras perguntas que eu queria debater, que é o seguinte: o aluno hoje, ele não estudar tanto, significa necessariamente que ele não tem disciplina? Sabe? Tipo, o que significa ter disciplina hoje em dia versus ter disciplina há muito tempo atrás? Hoje em dia você tem muito mais tentações que atrapalham o seu desempenho. Então é como se fosse sei lá, se você tá o tempo inteiro com um brigadeiro no bolso e você tá tentando seguir uma dieta, o fato de você ter aquela tentação constante ali e eventualmente você ceder a ela, você comer o brigadeiro, significa que você não tem a determinação necessária para seguir uma dieta? Se você não tivesse a opção de comer aquele brigadeiro, provavelmente você conseguiria seguir a dieta e seria considerado uma pessoa muito mais determinada ou disciplinada. Então, às vezes, é muito mais uma questão de você eliminar aquela distração.
muito mais uma questão de você organizar a sistemática para que não tenha a tentação, do que você tá o tempo inteiro tendo que resistir à tentação de não estudar, né? E então eu queria até escutar de você se durante o processo de venda, durante o processo de diagnóstico dos problemas que os pais chegam para você e as mães, se tem alguma coisa a ver com essa parte de rotina, meta, falta de disciplina, como é que é a visão deles? É muito comum os pais reportarem justamente o que você comentou de os alunos optarem por alguma distração ao invés de estudar. E muitos deles de fato reconhecem que isso é um fato, que isso é uma dificuldade, porque hoje em dia é muito mais acessível você ter um videogame em casa, de jogar no computador, de estar sempre no celular. As mães falam, minha filha fica até tarde no Instagram, meu filho fica até tarde no videogame e Só quer saber de jogo. só quer saber de jogo. E como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Já que é uma demanda clara. Eu acho que conquistando essa consistência nos estudos e, de novo, deixando que o ato de estudar seja uma coisa mais clara para o aluno do que é esperado dele. É muito comum, ao meu ver, que assim, a tecnologia é meio contraditória, que ao mesmo tempo que a gente vive na era da informação, de que os alunos têm acesso a videoaulas, a livros, os melhores livros do mundo, PDFs, etc. Ao mesmo tempo que o aluno anda com um celular que tem um WhatsApp, ele anda com um celular que tem a enciclopédia do mundo todo, que a geração do pai dele necessariamente não teve. Então, agora que a gente tem muito mais informação, a demanda mudou também. Não é mais esperado desse aluno que ele só reproduza uma informação que é passada para ele, mas que ele faça alguma coisa com isso. Então, esse é um desafio que a gente sempre trabalha em superar com os nossos alunos, que é desenvolver um senso crítico e desenvolver uma prática ao redor do que está sendo aprendido na escola, no cursinho que ele está fazendo. E também, quando você tem metas claras a serem batidas, você consegue diferenciar aquele processo de, poxa, se eu bater a minha meta, depois eu posso ir lá e aproveitar, fazer o que eu quero, enfim. Fica muito mais claro esse trade-off de o que eu preciso fazer para ter o que eu quero, né? Nem sempre a gente pode fazer o que quer o tempo todo. Não é não é uma coisa muito saudável. E então, quando a gente organiza as metas, a gente diminui o tempo de setup, porque o aluno vai saber o que ele tem que estudar e ele vai saber como ele tem que estudar. Acaba virando essa chave, e aí por isso que a gente escuta tanto os nossos clientes dizendo que os filhos viraram uma certa chavinha, né? Esse processo todo ele foi facilitado. Quebra esse ciclo do estudante que tem que decidir que vai estudar, que já é uma barreira. Que às vezes também é aquele, né? Tem física 1, física 2, aí química 1, química 2. O que é que eu estudo hoje? E aí? E aí escolheu a disciplina, aí calma, mas aí eu vou ver o quê? Eu vou fazer exercício, eu vou fazer leitura. Então, o fato de a gente poder agrupar esse momento dessa decisão numa única etapa, sem ser a cada sessão de estudo perder 10, 15 minutos mandando mensagem no grupo, perguntando o que cai na prova, encurta muito essa distância entre teoria e prática. Com certeza. E quando é que o pessoal tá chegando, mais ou menos, com qual idade os alunos eles estão entrando? Eu tô vendo pais trazendo essa demanda cada vez mais cedo, porque cada vez mais cedo está sendo cobrado em maior complexidade nas escolas. E as distrações que você citou, quando o aluno é mais novo, são ainda mais difíceis de contornar. Porque um estudante de ensino médio, ele está suscetível a distrações, como eu e você estamos também, mas ele tem mais maturidade para conseguir racionalmente entender assim, não, ok, eu sei que eu tenho que me concentrar mais, eu sei que isso aqui é uma distração, isso já facilita o processo. Mas a escola também já é mais difícil, aí já mais tem mais responsabilidade, o que faz com que ele queira, assim, dar conta do que ele tem que dar conta ali. Já o aluno mais novo... Exatamente, o aluno mais novo não tem tanto esse feedback negativo, digamos assim, por parte de uma nota, porque o nível de cobrança, naturalmente, do aluno mais novo é um pouco menor. E aqui eu acho que entra um ponto muito importante, né? Se seu filho tá ali no 7º, 8º ano, e ele tá passando de ano com notas 7, 7,5, assim, pelas nossas análises de dados, basicamente certeza dele ficar de recuperação quando ficar uma sistemática mais complexa.
E aí, depois, para resolver esse problema, você tem que tentar ajustar a base do aluno ao mesmo tempo que você está naquele ano com conteúdos bem difíceis, seja um nono, um primeiro ano do ensino médio, e aí o aluno, ele meio que foi passando, cambaleando aqui no sétimo, oitavo, não criou uma base boa. Quando ele chega no primeiro ano do ensino médio, tudo aquilo tem que ser utilizado de uma vez só. E aí começam, né, as notas. O aluno sai de 7 para 3, 3,5, 4. Então, assim, é um alerta importante de que, assim, se o seu filho, ele tá meio que passando com notas, eu diria notas abaixo de 8 no geral, nesses anos mais iniciais, isso quer dizer que lá na frente ele vai ter dificuldades, porque o colégio fica progressivamente mais difícil, e é natural, né? Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais responsável, mais maduro, então o colégio ele tem que ser mais difícil. Então, assim, eu acho que também os pais estão entrando cada vez mais cedo, porque eles têm um feedback de um colega, de um amigo, de um vizinho, que o filho é um pouco mais velho e tá vendo o quão difícil é aquela entrada no ensino médio. Às vezes o aluno era muito bom, começa a ficar de recuperação, de, enfim, tirar nota baixa. Isso porque não está com uma base boa o suficiente e porque não está estudando o volume que deveria, que, como a gente falou, é muito difícil para um adolescente entender o quanto ele deveria estudar. E aí entra naquele ponto, né? Estudar em cima da hora. Que tipo de problema eu posso ter com essa sistemática de estudar em cima da prova? Estudar em cima da prova normalmente já é um hábito negativo por conta muito do estresse que tem ao redor disso, porque o aluno que está estudando muitas horas em cima da prova, ele vai se frustrar mais, ele vai ter mais dificuldade. Ele não sai seguro. Ele não sai seguro. E normalmente o estudar antes da prova não é nem só o problema em si, mas ele é o sintoma do fato de que esse aluno não estava estudando com consistência. E estudando muito em cima da prova, ele vai conseguir ir bem na prova, possivelmente. Só que dificilmente daqui a 2 semanas ele conseguiria performar na mesma prova sem pegar no livro de novo. E a gente não precisa que ele aprenda uma coisa para a prova, a gente precisa que ele aprenda para a vida. Eu acho que nenhum pai tá aqui para dizer que o filho tem que ir bem na prova de amanhã, né? Ele tá aqui, no mínimo, a gente tá preocupado com aquele conteúdo facilitar processos seletivos que vão vir depois. Então, se meu filho estuda hoje, eu preciso que ele não esqueça daquela informação em momentos seguintes. É por isso que eu acho que tem que juntar essa coisa de estudar em cima da hora com as notas que não estão muito boas ali no 6º, 7º, 8º ano. E se você juntar uma coisa com a outra, você tem digamos assim, esse grande movimento do começo do ensino médio que a gente está vendo, que são as famílias procurando muita ajuda no começo do ensino médio, mas ali o problema ele já está instaurado, né? Quando, na verdade, tem um filósofo que ele diz: tudo o que vai acontecer já está acontecendo. Então, na verdade, a gente já consegue perceber, como eu disse, pela nota de um aluno no 6º, no 7º, no 8º ano, o que vai acontecer no ensino médio. Já está acontecendo de agora. E a gente conseguiria trabalhar isso e evitar mudar o curso do que a gente tem muita certeza que vai acontecer lá nos primeiros anos do ensino médio. E assim, quando você estuda muito antes da prova, um volume muito grande, você não chega seguro para a prova, como a gente estava conversando lá no começo. Não é uma questão de uma única coisa que vai mudar a vida da pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. É que nem academia. Você começa a malhar hoje, você pode passar o dia na academia, amanhã você não vai estar forte. No máximo você vai conseguir uma lesão ali e não vai conseguir malhar com a consistência que deveria. Do mesmo jeito uma dieta, pro bem ou pro mal. Se você tomar uma Coca-Cola hoje, não vai ser amanhã que você vai sentir os efeitos negativos daquilo que você ingeriu hoje, né? Então, quando o seu filho ele começa a estudar muito antes da prova, a parte emocional que tem por trás do que a gente está vendo dos nossos clientes é o seguinte: quando chega lá na frente, quando ele vai fazer um Enem, que assim, é impossível que as pessoas cheguem no Enem achando que sabem todas as matérias. Você pode pegar o aluno que passou na melhor faculdade de medicina do país,
que ele vai dizer, não, eu ainda precisava melhorar no conteúdo X, Y, enfim. Ninguém fecha a prova do Enem, ninguém acerta todas as questões. Então, assim, é impossível que ele chegue no Enem sabendo de tudo. Agora, imagina um aluno que passou desde o nono ano, o nono primeiro, segundo, terceiro, reforçando aquela ideia, prova após prova, de que ele está estudando perto da prova, ele está indo para uma prova sem ter a segurança. O que acontece quando você vai fazer um Enem? Você chega extremamente inseguro. Eu já tive várias alunas e alunos que eram alunos muito bons, alunos de destaque, só que pela essa parte emocional não desempenharam tão bem no Enem quanto desempenhavam nos simulados, porque essa parte mental, digamos assim, ela não estava 100% treinada. E o treino é onde? O treino é na prova do colégio. Se pensa a situação inversa. Se prova após prova, você tem aí que você tem 8 matérias e dessas matérias você tem duas provas por trimestre, então tem 6 provas. Por ano você tem 48 provas aí por baixo, tá? Vezes 4 anos, nono, primeiro, segundo e terceiro. Então você está fazendo 200 provas. Então, se 200 provas, uma atrás da outra, você está treinando essa habilidade de, pô, eu estudei o quanto eu deveria, eu tô indo para a prova com o que eu sei e eu vou desempenhar lá uma coisa que vai refletir o quanto eu estudei. Se você treina essa habilidade, quando você chega no Enem, você chega muito mais tranquilo, independente do resultado que você vai tirar. Agora, se toda prova você está correndo atrás do prejuízo, apagando incêndio, quando chega na prova mais importante de todas lá na frente, você não tem a qualidade emocional, digamos assim, para se acalmar e executar o que você sabe. Beleza, então vamos falar um pouquinho do uso do celular? Diga aí, o que é que os pais falam muito em relação a isso? Os pais reportam muito uma má relação dos filhos com relação ao celular. Um uso excessivo, ficar até tarde, usar em sala de aula, se distrair durante a sessão de estudo mexendo no celular. E o que você acredita que isso gera no adolescente hoje em dia que a gente tem que tentar resolver no final das contas? Pô, eu acho que um certo imediatismo é uma das coisas que é o que vem primeiro, é o ovo ou a galinha, assim. A geração é imediatista, mas a geração é imediatista por quê? Será que é porque eles têm tudo na palma da mão? Eles podem conversar com quem eles quiserem na velocidade que instantânea, praticamente. Então, assim, como é que a gente resolve os problemas que vêm desse processo? Acho que realmente quebrando alguns padrões, fazendo o estudante reconhecer esses padrões e tentar construir hábitos, como, por exemplo, desligar o celular, colocar no modo avião, organizar bem o que você vai estudar para não precisar consultar uma coisa no celular e isso gerar uma distração. Então, é de novo sobre fazer uma boa separação dos momentos. Ter o celular muito acessível faz com que a gente não consiga construir esse hábito de se concentrar numa mesma coisa por muito tempo. Então, se a gente está se condicionando a sempre fazer pausas muito frequentes, a gente fica num estado que a gente nem está num descanso, num lazer, nem a gente está plenamente presente no que a gente está fazendo. Isso, inclusive, é uma coisa que muitos pais vêm atrás da gente, vêm atrás de buscar a mentoria, porque eles querem construir bons hábitos para a vida do filho deles. Porque eles sabem que esses hábitos negativos vão ser reproduzidos no trabalho, eventualmente. E aí, de novo, quando você organiza a vida do aluno, organiza a sistemática para ele não ter que consultar o celular, porque imagina, se toda vez que você for estudar, você vai mandar uma mensagem no grupo dos amigos: ei, o que é que tem que estudar mesmo? O que foi que o professor falou mesmo? Se toda vez tiver um processo de pesquisa, descobre o que vai estudar, encontra onde isso aí está no livro, enfim, aí decide se vai fazer leitura, se vai fazer a lista, se vai ler o slide, enfim. Esse tipo de coisa é muito prejudicial para o ritmo de estudo. E aí, quando o aluno viu, ele entrou no celular para falar ali com os amigos e perguntar o que caiu o que vai cair na prova, qualquer coisa assim. Quando veio, ele passou 1 hora no celular, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa com a organização prévia. Ele tem que começar a semana já meio que organizado. Além do imediatismo, a gente tem
como se fosse uma baixa capacidade de tolerância à frustração, né? Como é que a gente conversa com a família e pontua que vai melhorar esse processo com o aluno? Quando os alunos conseguem adotar uma sistemática na forma como eles estudam, na forma como eles abordam as questões, a gente pode passar a ter esse acesso à informação como um aliado. Então, eu acho que essa intolerância à frustração, dentre muitas fontes, é o fato de que hoje um aluno pode jogar num chat GPT da vida ou no YouTube, encontrar a questão que ele está fazendo e ver uma resolução. Porque ele mesmo não está sabendo dizer o que ele está errando, o que está faltando para ele fazer essa questão, para ele conseguir entender esse assunto. Então, isso leva eles a buscar a resposta completa e não pensar e explorar realmente As opções, as né? opções que ele tem, exatamente. Então, quando a gente fala desse imediatismo e da baixa intolerância a frustrações, a gente tem que entender que o aprendizado, tal qual uma dieta, tal qual uma academia, não é um processo imediato. Você, provavelmente, as notas do seu filho de hoje têm a ver com que ele estudou vários meses atrás, com o ritmo de vários meses atrás. Então, assim, a gente precisa criar uma sistemática de, olha, você estudou agora, daqui um tempo é que você vai colher esses frutos, e isso não vai ser uma linha reta. Você não estuda agora e desempenha bem amanhã. E quando você tem técnicas de estudo, quando você tem uma organização para isso e faz uma análise de dados das notas, você começa a mostrar isso para o aluno e aí fica mais claro na cabeça dele. E aí ele consegue entender melhor. Poxa, beleza, vou estudar hoje, porque daqui a alguns meses isso vai fazer com que eu estude menos, porque eu já vou ter uma base boa e eu vou aprender mais rápido, e esse processo ele precisa ser muito bem clarificado para o aluno. Precisa estar transparente para ele de que ele estudando agora, ele consegue ter um desempenho melhor no futuro sem estudar mais, certo? Então, assim, às vezes o aluno ele tá ali estudando, vai bem numa prova, mas porque estudou muito perto da prova, ele não consegue colher os frutos disso na avaliação seguinte, e aí no final das contas a gente tem um processo que não facilita de verdade a vida dele. Ele tá o tempo inteiro tentando apagar fogo, e aí isso vai causar uma relação negativa com o estudo, invariavelmente. É como se ele tivesse o tempo inteiro tendo que fazer uma coisa obrigado. E como é que a família, no final das contas, ela faz para lidar com todas essas demandas, né? A gente falou de um sistema educacional complexo, de demandas sociais crescentes, a gente falou de uma geração mais imediatista e de assim, tentações que estão constantemente atrapalhando ali. Como é que a família lida com tudo isso? Muitas famílias vêm até nós muito apreensivas, justamente porque existe uma diferença geracional muito grande. O mundo, em termos de tecnologia, em termos de convivência, mudou muito da geração deles para a geração dos filhos. E por conta da rotina apertada, de trabalho, de muitas tarefas a se resolver, não conseguem mais sentar com esse estudante e fornecer esse suporte, porque eles estão sendo cobrados de uma maneira diferente, eles vivem num mundo com distrações completamente diferentes, com um ritmo muito mais acelerado, e que os pais muitas vezes não conseguem ter... Se colocar no lugar do filho é muito mais complexo hoje em dia, né? Porque como que você vai se colocar no lugar do seu filho se quando você tinha 13, 14 anos não era essa demanda social, não tinha um celular o tempo inteiro apitando no seu bolso, enfim. O grau de complexidade das questões e da forma como se aprendia era completamente diferente. Então, realmente. E como é que a família pode fazer isso? Por exemplo, eu acredito que se a gente estimula um aluno a raciocinar um pouco mais, se a gente estimula o aluno a ver, a, a ver a lógica por trás do conteúdo, talvez ele se interesse mais e ele queira se aprofundar. E os próprios pais percebem isso dos filhos deles, que não é uma experiência única, assim, não é só o filho ou a filha dele que não consegue se concentrar e que tem muita distração. Isso é um fenômeno geral. Então, procurar alguém que consiga te auxiliar nesse processo faz muito mais sentido, porque acaba que a gente ganha essa experiência
de vários adolescentes que a gente vem ajudando e acaba que a gente consegue entender melhor a problemática e como resolver aquele problema do seu filho. Então, assim, realmente não adianta ficar nessa de, poxa, na minha época eu estudava mais, agora ninguém tem disciplina. Como eu disse, é um contexto completamente diferente e a gente precisa ser esperto na resolução desse problema. Em melhorar a logística, deixar muito claro o que tem que ser feito, o que tem que ser estudado, o que, quando e como estudar é o que a gente defende muito aqui. Então é isso, Gustavo. Queria agradecer você por colocar o seu tempo nesse projeto, fazer com que a educação ela seja melhor a cada dia, que a gente ajude tantas famílias como a gente tem ajudado. E vamos para cima, vamos disseminar mais informações e ajudar a família a auxiliar os filhos no estudo.